Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu queria começar esse vídeo elogiando vocês, porque vocês estão de parabéns. Fazem as atividades todo dia, ou se não conseguiu fazer aquele dia por algum motivo, mas já faz no outro, envia as fotos da atividade para a professora, tá? É muito importante vocês enviarem as fotos, porque através das fotos eu consigo ver quem fez, quem não fez, como fez, o que escreveu, tá? E vocês estão fazendo isso muito bem. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil, sem ir à escola, sem poder sair de casa como saía antes, mas tudo isso logo vai terminar, a gente vai poder voltar para a sala de aula, ter ali o nosso contato diário, nossa aula normalmente como era antes. E quem está todo dia fazendo um pouco de lição, fazendo as atividades que a professora manda, com certeza quando voltar não vai ter dificuldade de acompanhar. Eu sei que não é a mesma coisa a gente estar junto lá, tirando dúvida, fazendo atividade junto, mas fazer as atividades em casa é uma maneira de não ficar ocioso. Porque imagine só, quem não está realizando, quando a gente voltar para a sala de aula, que a gente vai dar sequência nessas atividades que a gente está fazendo, a criança vai estar perdida. Mas na nossa turma, tá todo mundo fazendo direitinho, tá? Eu sei que tem criança que está um pouco atrasada e eu entendo que tem muitos papais e mamães trabalhando, que só chega à noite, mas tenta no sábado e domingo colocar as atividades da semana em dia. Aí manda foto para mim, porque se acumular de uma semana para outra, fica difícil depois de colocar em ordem. Então, o que não conseguiu fazer de segunda a sexta, pega o sábado ou o domingo, acorda cedinho, coloca tudo em dia e manda para a professora, tá? Porque aí quando a gente voltar para a sala de aula, eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar normalmente, sem nenhuma dificuldade. Combinado então? Procurem ver quem tiver com atividade atrasada, colocar em dia esse fim de semana, mandar para mim. Quem está enviando todo dia ou que não consegue fazer num dia, mas faz no outro e está aqui comigo, parabéns, continuem assim, tá bom? Porque aí vocês não vão ficar prejudicados no aprendizado de vocês. Ano que vem vocês já vão para o quarto ano, vai ser mais puxado, tá? E treinem a letra cursiva. Lembra que nós falamos que depois que terminasse as férias, quando estivesse na aula normal, né, na sala de aula, a gente só ia fazer letra cursiva? Nós não estamos na sala de aula, mas chegou o momento. Então eu preciso que quem não está conseguindo fazer a letra cursiva ainda, pegue um caderno de caligrafia ou um caderno velho, copia poema, copia quadrinha com letra cursiva. Pega aquele quadro que eu dei para vocês das letras cursivas, maiúscula e minúscula. A letra que você tiver dúvida, consulta, mas vai treinando a escrita. Porque quando a gente voltar para a sala de aula, nós vamos pegar firme na letra cursiva. Porque a professora do quarto ano não vai poder ficar escrevendo com letra de forma, tá bom? Então treinem bastante, tá? Então vamos para as atividades de hoje. Então hoje a atividade do EMAI que nós vamos fazer é a da página 57, tá? Então coloca a data aqui em cima e vamos lá. Mateus propôs a Caio que pensasse em dois números cuja soma fosse igual a 100 e os escrevesse nos quadrinhos. Depois perguntou: será que há somente uma solução? Então, se eu tenho uma adição que o resultado é 100,
eu posso fazer essa adição de várias formas. Então, por exemplo, ó, se eu fizer essa continha aqui, ó, 50 mais 50, eu vou ter o resultado 100? Sim, né? Se eu fizer, por exemplo, essa continha 90 mais 10, que resultado eu vou ter? Vou ter o resultado 100, né? Se eu fizer essa continha aqui, ó, 80 mais 20, eu vou ter o resultado 100? Sim, né? Se eu fizer essa continha aqui, ó, 40 mais 60, eu vou ter o resultado 100. Se eu fizer essa outra continha, 70 mais 30, eu vou ter o resultado 100? Vou ter. Então, eu tenho várias maneiras de encontrar o resultado 100 somando números diferentes, tá? Então, é isso que a Semai vai explicar hoje. Então, olha só. Será que há somente uma solução? Então, aqui vocês vão criar uma solução para o resultado 100, uma adição. Que número mais que número que eu encontro o resultado 100? Pode ser 50 mais 50, né? Como eu fiz aqui. Pode ser 90 mais 10, 80 mais 20, 40 mais 60, 70 mais 30. Então, eu tenho várias maneiras de encontrar o resultado 100. Vocês vão pensar em uma e colocar aqui. Depois, Caio respondeu que há várias soluções e Mateus pediu que ele escrevesse duas delas. Veja o que Caio escreveu. Então, o Caio escreveu dessas duas formas: 40 mais 60, 100. 30 mais 70, 100. Mateus observou as duas soluções propostas e escreveu: 40 mais 60 é igual a 30 mais 70, tá? Você acha que está correto o que Mateus escreveu? Explique. Então, 40 mais 60 é 100 e 30 mais 70 é 100. Então, essas duas adições, elas terão o mesmo resultado? Sim, né? Eu posso até colocar aqui, ó, 100 e 100. Então, isso é igual a isso? Sim, né? Os números foram diferentes, mas os resultados são iguais. Então, vocês vão explicar aqui. Complete os quadrinhos em branco para que a sentença seja verdadeira e justifique sua resposta. Então, quanto que eu tenho se eu somar 20 mais 30? Vamos pôr o resultado? 20 mais 30, 50. Que outra continha que vocês podem fazer aqui que também dá esse resultado 50? Vocês vão inventar. Pode ser 25 mais 25? Pode, né? Pode ser 40 mais 10? Pode. Então, vocês vão pensar em uma continha e colocar aqui, tá? E aqui vão explicar, vão justificar a resposta de vocês, tá bom? Então, esse é o EMAI. Depois, vocês irão para o ler e escrever. Nós vamos fazer aqui, ó, na página 168. Vocês observaram que no centro de mídias a professora está trabalhando regras de ortografia. E nós vamos hoje dar sequência a esses estudos. Nessa atividade, nós vamos estudar a regra de palavras com E ou I e também o uso do O e do U. Então, vocês irão ler essa música aqui, Marinheiro, tá? E vocês vão observar que elas têm algumas palavras erradas. A quantia de erros está indicada nesse número aqui, ó. Então, nesse verso tem 2 erros,
Nesse verso tem um erro, nesse tem 2, então esse não tem nenhum. Nesse tem 3 erros, aqui não tem nenhum, aqui tem um erro e aqui não tem nenhum. Então, o que vocês vão fazer? Ler, observar onde tem os erros, passar o lápis onde você encontrou o erro e depois copiar a música aqui, corrigindo os erros, lembrando do uso do E ou I e do uso do O ou U. Então, por exemplo, aqui, ó. Oi, marinheiro, marinheiro. Marinheiro só. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro só. Ou foi o balanço do navio? Marinheiro só. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro só. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo. Marinheiro, marinheiro. É marinheiro ou é marinheiro? Tá? Então, como que eu uso o ou o? Eu posso terminar marinheiro ou eu tenho que terminar com o? Vocês vão pensar. Depois aqui, ó, tem um erro. Onde será que está esse erro? Marinheiro ou eu devo escrever marinheiro? Quem te ensinou a nadar? Então, aqui tem 2 erros. Será que eu escrevo quem te ou quem te? E ensinou, é ensinou ou é ensinou? Depois aqui nesse verso tem 3 erros. Ou foi o balanço ou é o balanço? E é balanço ou é balançou? Depois aqui, ó, navio ou navio o? Ou foi o balanço do mar ou é do mar? Marinheiro só. Então, pensem bem, tá? E anotem aqui a cantiga corrigindo essas palavras, tá? E lembra que eu falei ontem com vocês sobre as adivinhas que nós estamos estudando agora? Então, a adivinha, ela tem uma estrutura, né? Que só esse gênero tem. Então, a primeira perguntinha, o que é o que é? Ponto de interrogação, que essa pergunta, ela serve para quê? Para incentivar a leitura, né? Depois aqui é o desafio, é a segunda pergunta. O que a areia disse para o mar? Outro ponto de interrogação. E a terceira parte da adivinha, que é a resposta. Então, o que nós vamos fazer hoje? Agora que vocês já conhecem a estrutura da adivinha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou mandar esse texto para vocês, que tem aqui 4 adivinhas. O que vocês vão fazer? Vocês vão perceber que as palavras estão todas grudadas, não estão segmentadas. Então, vocês vão ler e passar um risquinho onde precisa ter o espaço. Então, olha só, o que é, enche a casa, mas não enche a mão, o botão. Então, vocês vão primeiro separar as palavras passando o risquinho. E depois vão anotar no caderno de sala como que seria a estrutura correta para essa adivinha. Está faltando a pontuação. Então, eu preciso pôr o ponto de interrogação na primeira pergunta. Então, o que é? Ponto de interrogação. Enche a casa, mas não enche a mão? Outra interrogação. O botão. Ponto final, tá? Seguindo essa estrutura que eu passei para vocês ontem, tá? Então, vocês vão colar aqui no caderno, ou quem não tem impressora, copia do jeito que tá aqui no caderno. E depois, abaixo, vai segmentar e colocar a pontuação, tá? E aqui nós vamos treinar a letra cursiva. Então, quando vocês forem copiar, vocês vão copiar
com a letra cursiva. Então, aqui, ó, letra maiúscula quando vai iniciar a pergunta, tá? Quando vai iniciar outra pergunta, letra maiúscula novamente. Letra maiúscula quando for colocar a resposta e ponto final. Então, como ficaria essa adivinha da forma correta? Ó, o que é? O que é? Então, aqui, ó, a primeira perguntinha. O que é o que é? Ponto de interrogação. E aí, eu vou fazer o desafio. Letra maiúscula. Enche a casa, mas não enche a mão. Então, aqui é o desafio. Então, eu vou pôr outra interrogação. E depois a resposta eu não posso pôr na mesma linha que a pergunta. Então, eu vou para outra linha, letra maiúscula de novo. E aí, eu vou responder o botão. E aí, eu vou colocar o ponto final. Então, a estrutura correta é dessa forma, ó. O que é? Enche a casa, mas não enche a mão? Interrogação aqui e aqui. Na outra linha, a resposta. O botão, ponto final. Então, vocês vão corrigir essas 4 adivinhas no caderno de sala, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje. Espero que vocês façam tudo. Quem tiver com atividade atrasada, coloque as atividades em dia. Lembrando que o nosso segundo bimestre já está quase para terminar, tá? Então, eu vou ter que novamente atribuir uma nota para vocês e fica complicado eu atribuir uma nota para quem eu não vi as atividades. Então, enviem as fotos, não esqueça, tá? E hoje eu vou propor um desafio para vocês. Quem fizer esse desafio vai ganhar 1 ponto da semana, das atividades da semana. Vocês vão pesquisar 2 adivinhas diferentes dessas que eu mandei para vocês ontem e hoje. Vão ler para mim, gravar um vídeo de vocês fazendo essa leitura e enviar para mim. Então, quem fizer essa atividade do desafio do vídeo vai ganhar 1 pontinho da semana, tá? Lembrando que são 2 adivinhas, combinado? Lembrando da entonação da pergunta, do ponto de interrogação. Aí vocês leiam certinho, grava o vídeo e manda para a professora, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até segunda.